Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025, e nosso querido amigo Paul Craig Roberts está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Obrigado, Nima. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E deixe-me começar, Paul, com o novo míssil que Putin acabou de anunciar. Um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear. Parece que a capacidade desse novo míssil é atingir qualquer alvo no planeta. E aqui está a reação de Donald Trump a isso. Trump também diz que está avaliando a ameaça russa depois que o presidente Vladimir Putin e seu principal general afirmaram ter testado com sucesso um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear. Eles não estão brincando conosco e nós também não estamos brincando com eles. Testamos mísseis o tempo todo. Não acho apropriado o Putin estar dizendo isso, aliás. Ele deveria encerrar a guerra, uma guerra que deveria ter durado uma semana já está em seu 4º ano. É isso que ele deveria fazer, em vez de testar mísseis. Ex-agente CIA. Paul, o novo míssil chama-se Burevestnik. Quão sério é isso? Por que a Rússia precisa fazer isso? Parece-me que a Rússia está tentando enviar, todas as mensagens possíveis a Washington de que a escalada na Ucrânia é perigosa. Não sigam nessa direção. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? Bem, acho que o que Putin está fazendo é tentar compensar o fato de que ele não tem linhas vermelhas reais. Apesar de declará-las, na verdade ele não tem nenhuma, e nunca as defende. E essa guerra longa e interminável está cada vez mais saindo do controle, a ponto de causar efeitos adversos dentro da própria Rússia, no GPS, na internet, na conclusão de transações, nos atrasos de voos e até em mortes de civis. E ele não faz nada a respeito. Ele permite que a guerra continue. Apesar de Putin impor sanções aos clientes do petróleo russo, como a China e a Índia, ele envia Kirill Dmitriev a Washington para negociar a paz, o que é inútil. E então ele exibe essas superarmas nucleares. E elas realmente são. São superarmas. Nós não temos nada parecido. Mas ele as mostra como um aviso. Se continuarem pressionando, terão que lidar com isso. Ele usa essas superarmas para compensar a falta de qualquer resposta real às provocações crescentes. Esse míssil em particular tem características extraordinárias. É movido por um pequeno reator nuclear e pode permanecer alto na atmosfera por muito tempo, atacando de qualquer direção. Você sabe, a velocidade é, claro, hipersônica. E, portanto, não pode ser interceptado por nenhum sistema que conheçamos ou que seja compreensível para nós. É outra arma realmente perigosa contra a qual não podemos nos defender. E ele ostenta isso para compensar sua falta de resposta ao conflito. Fiquei muito interessado em ver que Trump adotou minha terminologia, a guerra que deveria ter acabado em uma semana. Venho dizendo isso há anos, e é verdade. Foi um erro estratégico de Putin entrar em um conflito sem a intenção de alcançar uma vitória rápida. E agora, como Trump diz, e como tenho enfatizado, já se passaram quase 4 anos. E ele ainda não expulsou os ucranianos de Donbass. Então, é um erro estratégico que o próprio Putin criou e ele tenta encobrir ou compensar isso com essas superarmas. Veja, se a credibilidade dele está abalada, a credibilidade de Putin praticamente não existe, é porque ele nunca reagiu às provocações. Ele nunca respondeu a elas. Ele chega a declarar que um ataque à frota soviética de bombardeiros nucleares não é um ato de guerra, mas um ato de terrorismo. E, não faz muito tempo, ele disse que, se mísseis Tomahawk forem usados para nos atacar, isso será um ato de terrorismo. Assim, ao chamá-los de atos de terrorismo e não de guerra, eu não removerei eles.
terrorism and not acts of war, he doesn't have to respond to them. So this sort of attitude. Esse tipo de atitude cria, no Ocidente, a impressão de que ele é alguém fácil de ser vencido, alguém que não vai lutar. Isso dá, acredito eu, como sugeriu Gilbert Doctorow, a impressão no Ocidente de que ele é covarde. E por isso, as pessoas pressionam ainda mais. Agora vemos todo tipo de declaração vindas de capitais europeias sobre a necessidade de se preparar para uma guerra contra a Rússia. Esses preparativos precisam estar prontos. Às vezes dizem 2026, às vezes 2029. Tudo isso está indo na direção errada. E não estaria assim se Putin não tivesse permitido que o conflito se arrastasse por tanto tempo e não tivesse feito nada diante de todas as provocações. And done nothing about all the provocations. So his good intentions, which are Então, as boas intenções dele, que são não ser provocativo porque isso pode nos apressar rumo à guerra, estão na verdade jogando contra ele. Elas estão levando exatamente à guerra que ele quer evitar, porque as pessoas não o consideram confiável. E eu também não acho que elas acreditem que ele vá usar essas superarmas. Está claro que não temos como igualar as armas nucleares russas. Estamos indefesos. Na verdade, o mundo inteiro está indefeso diante delas. Mas Washington parece não acreditar que ele as usaria. Essa é a situação lamentável. Essa é a situação lamentável. Sempre achei que, no fim, as provocações seriam tão graves que a única forma de Putin ou da Rússia se defender seria por meio de uma resposta nuclear. E lamento muito que ele tenha permitido que esse conflito durasse tanto tempo. Paul, I know that you made this point for many times. Eu sei que você já fez esse ponto muitas vezes nos últimos 2 anos. Mas quando se trata da Rússia, me parece que Putin está muito preocupado com a escalada. Não por causa da escalada em si, mas por causa do resultado dessas escaladas. Mesmo na Ucrânia, olhe para a Ucrânia. A forma como eles lutaram lá, eles não atacaram civis, não miraram na infraestrutura. Em certo momento, tentaram evitar isso o máximo possível. Mas por que eles precisariam escalar? Eles estão vencendo. As baixas são poucas e a economia está indo muito bem. Não é um grande problema. Você sabe, a conexão entre Rússia, China, Índia e Irã está crescendo. Por que eles precisariam escalar? Porque essa é uma guerra de atrito, Paul. This is a war of attrition, Paul. No, I don't think so. You see, it's not the Não acho que seja assim. Veja, não foram os russos que aumentaram a escalada. Todas as escaladas foram feitas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, pelos europeus, pela OTAN. O motivo pelo qual Putin precisa escalar, bem, não é que ele queira a escalada, mas ele precisa responder para deter as escaladas. Elas aumentaram dramaticamente ao longo do tempo. Essas não são escaladas russas. Elas acontecem porque a Rússia nunca responde a uma. Então, não há custo para o Ocidente aumentar as apostas. Veja como as apostas subiram. Nada de tanques, nada de F-16, nada de mísseis de longo alcance. E agora temos todo tipo de perturbação interna no interior da Rússia. internal disruptions deep into Mexico. Dr. Rowe recently reported that in St. Petersburg. O Dr. Rowe relatou recentemente que em São Petersburgo, uma cidade muito grande e estratégica, o GPS para de funcionar por causa dos ataques de drones. A internet deixa de funcionar. As transações comerciais não podem ser concluídas. Há atrasos nos voos programados. Pessoas morrem. Então podemos ver até onde essas escaladas chegaram, e não apenas as militares. As sanções continuam piorando, e agora Washington está sancionando não a Rússia, mas os clientes da Rússia pelo seu petróleo, sancionando a Índia e a China. Essas são grandes escaladas, e acontecem porque a Rússia nunca responde. Não houve nenhuma escalada russa nisso. Não houve... Talvez Putin esteja feliz com isso, Paul. Maybe Putin's happy about that, Paul. Maybe Putin's happy about that. Talvez Putin esteja satisfeito com isso, porque quer mostrar a Washington que há um limite para a influência deles sobre a China e a Índia, já que a China e a Índia vão comprar petróleo russo. Não importa o que Washington esteja pedindo. Well,
Bem, acho que a China não vai dar nenhuma atenção, porque eles têm muito mais influência sobre os Estados Unidos do que os Estados Unidos têm sobre eles. Por exemplo, se eles cortarem completamente a exportação de terras raras, a indústria americana para. Muitas das nossas principais empresas, como a Apple, estão lá na China. Elas poderiam ser facilmente nacionalizadas. Então a ideia de que os Estados Unidos têm alguma influência sobre a China está errada. A China é quem tem toda a influência e tem sido muito cuidadosa em não usá-la. Por que isso, Paul? Deixe-me colocar desta forma. Por que é que a China é cautelosa em sua influência feita-se-la? Bem, eles não precisam usar isso. Nós não fizemos nada. Não tivemos nenhum efeito significativo sobre eles. Se começarmos a ter algum efeito significativo, é aí que eles vão usar. Mas sabe, todas essas ameaças de tarifas são 50% num dia e 10% no outro. E são vistas apenas como ameaças temporárias. Então a China não precisou usar isso. Agora a Índia, se o relatório estiver correto, e nunca sabemos se algo está realmente correto nas notícias, o principal importador de petróleo disse que vai reduzir suas compras de petróleo russo. Você sabe, a China obtém a maior parte do seu petróleo russo por meio do oleoduto. China gets most of its Russian oil from the pipeline. But for India, it comes by sea, so Mas para a Índia, isso vem por mar. Então, se quiséssemos, poderíamos começar a interceptar isso, entende? Poderíamos começar a capturar os petroleiros. E você não sabe quantos subornos Washington paga aos indianos para que façam o que Washington quer. Se você está ali como chefe do negócio de importação de petróleo e Washington lhe oferece 500 milhões, ou 1 bilhão, ou 5 bilhões, ou 50 bilhões, pessoalmente, para não importar petróleo russo, talvez você aceite esse suborno. Isso tem muito a ver com a sua capacidade de sobreviver na vida. Então não podemos saber se subornos são pagos. Essa é a minha resposta para isso. that's my answer to it. Paul, don't you think it's time to Paul, você não acha que já é hora de reformularmos nossa visão sobre o que está acontecendo entre o Ocidente e o Oriente? Porque você disse que a China não precisa usar sua influência contra os Estados Unidos. Mas veja o que está acontecendo em Taiwan. Eles estão fornecendo armas para Taiwan. Então, qual é a linha vermelha para a China, nesse caso? if that's the case? Bem, Taiwan é um lugarzinho pequeno. But what Mas por que eles não usam sua influência para impedir isso? Para evitar que os Estados Unidos fornem armas a Taiwan? weapons to Taiwan? Well, I think that China is more. Bem, eu acho que a China mais ou menos assumiu o controle de Taiwan economicamente. Acho que as inter-relações econômicas já existem, então por que transformar isso em um problema? Sabe, os chineses, historicamente pelo menos em sua mentalidade, acreditam que uma guerra direta não deveria ser necessária. Você deveria ser capaz de derrotar o inimigo sem isso. E talvez essa seja a estratégia deles. Não acho que a China enfrente qualquer ameaça militar por parte de Taiwan. Quero dizer, um míssil nuclear chinês e Taiwan desaparece. Agora, se começarmos a colocar mísseis nucleares em Taiwan, então acho que veremos uma ação militar bem definida. Mas sabe, o que isso significa? O tipo de armas convencionais que estamos enviando. O que realmente estamos fazendo é gerar lucro para os fabricantes de armas e para os estados. E isso se torna cada vez mais importante se, de alguma forma, encerrarmos o conflito na Ucrânia antes de começarmos algo contra o Irã. Então não dou crédito a isso. Não acho que a China veja nada em Taiwan como uma ameaça para eles, exceto os mísseis nucleares americanos. Threat to them other than American nuclear missiles. In my opinion, Paul, what's going on with China, Iran? Na minha opinião, Paul, Russia, they're o que está acontecendo com a China, o Irã e a Rússia é que eles estão tentando mudar a realidade do jogo. Eles não estão jogando damas, não estão jogando pôquer com os Estados Unidos. Estão jogando xadrez, na minha opinião. É por isso que, veja bem, olha o que aconteceu entre Israel e o Irã. O Irã não entrou nessa. Eles sabiam, pelos relatórios que saíram na semana passada, que sabiam tudo sobre os ataques a Israel.
Eles sabiam que, se continuassem dessa forma, atacando Israel, isso poderia seriamente colocar Israel de joelhos. Mas decidiram não seguir por esse caminho. Parece que a natureza do jogo, na visão de Rússia, China e Irã, é diferente, Paul, da forma como a vemos aqui. Eu entendo totalmente o seu ponto, porque a pergunta que você levantou, por que a Rússia não encerrou o conflito o mais rápido possível, em 1 ou 2 semanas, é importante. O ponto que você levantou há 2 anos está sendo mencionado agora por Donald Trump. Dá para perceber a mentalidade em Washington. Mas precisamos considerar a mentalidade nesses países, porque eles têm um tipo diferente de estratégia, uma forma diferente de pensar, que não é exatamente a mesma que conhecemos no ambiente ocidental, de Washington e talvez da Europa. É esse o caso. Bem, Nima, acho que você está certa no sentido de que essa estratégia está se desenvolvendo, mas ela não existia no início, pelo que eu sei. No começo, acho que o que Putin estava fazendo era tentar não apoiar por meio de uma ação militar decisiva a propaganda de que ele iria reconstruir o Império Soviético e que a Ucrânia era apenas o primeiro passo para absorver toda a Europa. Essa era a propaganda. Então acho que ele disse ao seu povo, não queremos dar crédito a essa ideia de que estamos tentando reconstruir o Império Soviético e retomar a Europa Oriental, e talvez a Europa Ocidental também, porque isso poderia realmente transformar esse conflito em algo muito grande, o que não queremos. Então tudo o que estamos fazendo é impedi-los de massacrar a população russa em Donbass, e vamos expulsá-los de lá. Ele chegou a dizer certa vez, eu gosto de pensar que foi em resposta às minhas críticas, embora eu tenha certeza de que ele poderia ter chegado a essa conclusão por conta própria, que cometeu um erro ao não agir mais cedo para socorrer Donbass. Você sabe, as 2 repúblicas separatistas em Donbass pediram, em 2014, para se reunirem à Rússia, como aconteceu com a Crimeia, e Putin recusou. Ele recusou pelos 8 anos seguintes. Tentou substituir isso por um acordo de Minsk, que daria alguma autonomia a Donbass, tornando mais difícil, ou ainda mais difícil, para a Ucrânia pressioná-los, mas ainda assim os deixaria dentro da Ucrânia. Essa foi a solução dele, deixar Donbass na Ucrânia. Ele foi forçado a sair disso em janeiro ou fevereiro de 2022, quando viu que o grande exército que os Estados Unidos haviam treinado e equipado estava prestes a agir contra as 2 repúblicas separatistas. Foi por isso que ele interveio. Não acho que ele estivesse preparado para a intervenção inicialmente, e isso pode ter sido uma das razões pelas quais ela foi limitada no começo. Mas isso deveria ter sido superado rapidamente. E ele deveria ter usado a força que a Rússia possuía naquele momento para tornar impossível que Kiev continuasse a guerra. No entanto, ele nunca atacou os sistemas de comunicação do governo. Nunca atacou as linhas ferroviárias que conectavam o fornecimento de armas e tropas à linha de frente. Ele deixou a situação de forma que Kiev pudesse continuar a guerra indefinidamente, tentando limitar quase tudo ao campo de batalha. Almost everything to the battlefield. Então, esse tipo de erro, eu acho que foi um erro estratégico. E a situação hoje é tal que o Ocidente, ele não tem nenhuma credibilidade com o Ocidente. A próxima provocação vai longe demais e ele pode fazer alguma coisa. E assim as coisas continuam piorando. Sabe, quando os mísseis alemães começarem a atingir Moscou, talvez seja aí que tenha ido longe demais. Eu não acho que a política que você mencionou esteja se formando rápido o suficiente entre Rússia, China, Irã e Índia, se é que deve incluir a Índia. Não está se consolidando rápido bastante para conseguir bloquear a crise que se aproxima. Já falamos sobre isso muitas vezes. Se Rússia, Irã e China anunciassem um tratado de defesa mútua, tudo isso pararia, porque esse seria o bloco militar mais poderoso que se pode imaginar. That's the most powerful military bloc you can imagine. And
There's nothing NATO and the United States. E não há nada que a OTAN e os Estados Unidos possam fazer a respeito, exceto continuar e serem destruídos. Então eu acho que, no geral, as reações da Rússia, da China e do Irã são compreensíveis a curto prazo. Mas eles parecem não entender que a implicação de longo prazo é contrária a eles, porque continuam criando essa percepção de que não são realmente responsivos. Eles não estão realmente envolvidos, não estão dispostos a agir quando a aposta aumenta. É o Ocidente que continua elevando a aposta. Veja, todas as ameaças vêm de um lado só, de Washington. Washington para a China, Washington para o Irã, Washington para a Rússia. As ameaças não se originam na China, no Irã ou na Rússia em direção aos Estados Unidos ou ao Ocidente. Elas se originam no Ocidente e são direcionadas a eles. They originate in the West and they're directed to them. If they reply at all, it's words. E se eles respondem, é só com palavras. Mas depois de tantos anos respondendo com palavras, elas não têm mais peso. Então Trump não mostrou nenhuma reação a esse novo supermíssil que os russos têm. Quero dizer, imagine só, é como um ICBM que pode ficar parado, se mover o quanto quiserem e um dia cair de qualquer lugar. Trump diz, e daí? Não precisamos prestar atenção neles. Eles deveriam ter vencido essa guerra em uma semana. Já dura 4 anos. É por isso que ele o chamou de tigre de papel. Veja só, quando os Estados Unidos chamam o país mais poderoso do mundo, armado com armas nucleares, de tigre de papel. Armed country in the world, a paper tiger. And then it tells E então isso mostra que não temos medo deles. Não achamos que sejam eficazes militarmente. E foi isso que Putin criou com essa guerra de 4 anos. É por isso que eu a chamo de erro estratégico. Porque se a guerra tivesse terminado rapidamente, o Ocidente nunca teria se envolvido. Não teria havido tempo. Esse foi o meu principal ponto desde o primeiro dia. A guerra precisa acabar antes que o Ocidente se envolva tanto a ponto de sair do controle. E realmente saiu do controle. É só que Putin não quer admitir isso. Ele simplesmente diz que ataques à força de bombardeio estratégico russa não são atos de guerra. on the Russian strategic bombing force are not acts of war. So I don't have to do what the war doctrine says I have to do. Então eu não preciso fazer o que a doutrina de guerra diz que eu tenho que fazer. Bem, isso já saiu do controle, e esse tipo de provocação provavelmente vai piorar. Veja, parte do problema, Nima, é que Trump quer uma solução imediata. Ele quer um cessar-fogo, porque pode chamar um cessar-fogo de solução. Paramos a matança acabou. Mas o cessar-fogo não é uma solução. Exatamente. E qual é a solução? A solução, eu acho, como Putin deixou claro, ou talvez não tenha deixado claro, pelo menos os americanos parecem não ter entendido, é a seguinte. Veja, esse conflito na Ucrânia é culpa de vocês. Vocês começaram isso. This conflict in Ukraine is your doing. You started it. First, you overthrew a Russian friendly government. You stuck in a Primeiro, vocês derrubaram um governo pró-Rússia, instalaram um governo neonazista, treinaram um exército e o enviaram para o Donbass. O que esperam que façamos? Tivemos que intervir. O problema é a hostilidade do Ocidente em relação à Rússia. Vocês são hostis conosco. Olhem o que fizeram. Colocaram a OTAN em nossas fronteiras e depois instalaram bases de mísseis americanas na Polônia e na Romênia. Esses mísseis podem carregar ogivas convencionais ou nucleares. Não sabemos quais vocês colocaram neles. Portanto, a causa fundamental é a ameaça que vocês representam à nossa segurança. Vocês precisam parar essa ameaça. You have to stop posing this threat. Ukraine is just one of your A Ucrânia é apenas uma das suas formas de representar uma ameaça. Não é a ameaça em si. É apenas um exemplo da ameaça multifacetada da OTAN em nossas fronteiras, da sua hostilidade, das suas sanções. Vocês estão tentando nos destruir. Precisam parar com isso. Esta é a solução. Bem, se Putin é ou não realista ao pensar que o complexo militar industrial dos Estados Unidos vai abrir mão de seu inimigo, o que significaria abrir mão de seu orçamento, de seu poder, de seus lucros. Como Trump vai prevalecer sobre esse interesse tão poderoso, mesmo que quisesse? E como eu disse, Trump quer uma solução rápida. Ele precisa de solução no mês passado. He needs a solution last month. He doesn't want one
in a year or longer. Ele não quer algo que leve um ano ou mais, depois que todos resolverem como normalizar as relações e tirar o Ocidente da fronteira da Ucrânia. Como o governo dos Estados Unidos tira as bases de mísseis americanas da Polônia e da Romênia. Como tiramos os países que fazem fronteira com a Rússia da OTAN. Esse é um processo longo e complicado. Trump não tem tempo para isso. Ele não está interessado. Isso não serve aos seus interesses de forma alguma. Ele quer um cessar-fogo. E, embora parecesse que, em Anchorage, Putin o havia convencido de que esse seria um processo mais longo, ele rapidamente mudou de ideia. E agora ele está dizendo que se Putin não, por que isso aconteceu? Why that did happen? It was because Foi por causa de minha visita ao Reino Unido. O que aconteceu durante essa visita? E quem conversou com ele? Os profetas? The prophets. Look, Olha, eu vejo tantos números, nem sempre me lembro deles, acabam se misturando. Mas pelo que entendo, daquele aumento de 5% nos gastos com defesa que ele conseguiu que a UE aceitasse, isso se traduz, seja qual for o período de tempo, em vários trilhões de dólares em compras de armas dos Estados Unidos. Vários trilhões, acho que era isso. Bem, as comissões sobre isso chegam a bilhões. Bilhões em comissões. Elas vão para os políticos, os formuladores de políticas. Isso é uma fortuna. Paz? O que acontece então? Eu não recebo meus 500 milhões, ou meu bilhão, ou meus vários bilhões, seja lá quanto for. Quero dizer, é só olhar para todo o dinheiro que injetamos na Ucrânia, ele sumiu. just look at all the money that we pumped into Ukraine. It's disappeared. Just like the money we pumped into Afghanistan. It disappeared. Assim como o dinheiro que injetamos no Afeganistão, ele desapareceu. Estamos falando de somas enormes de dinheiro. Lembra das grandes quantias que sumiram no Pentágono? Eles estavam tentando encontrar esse dinheiro. E foi justamente a parte do Pentágono, onde estavam as pessoas e as provas, que foi destruída pelo míssil que atingiu o prédio, aquele que disseram ser um avião. Então estamos falando de uma quantia enorme de dinheiro, e isso é importante para certas pessoas. É mais importante para elas do que qualquer perspectiva de guerra. Então as forças simplesmente disseram a ele, e tenho certeza de que também em coordenação com Trump, que ele precisa de paz agora, não daqui a 1 ou 2 anos. Ele não tem paciência para isso, ele precisa de paz agora. Patience for that. He needs a peace now, so he has changed. Então ele mudou, voltou a defender um cessar-fogo, e está dizendo, vou forçar vocês a fazer isso, porque agora estou impondo sanções aos seus clientes e vocês não vão vender seu petróleo. Agora, o único problema real que vejo isso causar à Rússia é que a mulher do Banco Central que o Putin mantém lá, por razões que não faço ideia, está sufocando a economia. As taxas de juros estão em 16,5%. O governo russo obtém uma grande parte de sua receita com a venda de petróleo. Então, se essas vendas caírem de forma significativa, a receita do governo com o petróleo diminui. Haverá um déficit. E essa pessoa do Banco Central, doutrinada pelos americanos, essa mulher, vai dizer, ai meu Deus, o seu déficit vai ser arruinado, e vai sufocar ainda mais a economia. Deficit will be ruined and she'll further strangle the economy. So it is in some way. Então, de certa forma, isso é perigoso, porque eles não têm um diretor de Banco Central sensato que saiba a maneira certa de responder a isso. Apenas a errada, que na verdade fará as sanções americanas funcionarem. Elas vão funcionar por causa dela. Enfim, acho que estamos chegando a um ponto, a menos que as pessoas na Rússia estejam enganando o Dr. Rowe e contando histórias estranhas, em que há uma mudança de pensamento sobre esta guerra. Não que eles queiram se render ou simplesmente parar, eles querem vencê-la. Agora, quantas dessas pessoas? Eu não sei. Mas o Dr. Rowe aponta duas importantes, e uma delas era o vice-ministro das Relações Exteriores, que todos esperam que seja o sucessor de Lavrov. Ele disse que a diplomacia se mostrou um fracasso. He said diplomacy has proven to fail. Now we have to destroy Ukraine. Agora temos que destruir a Ucrânia. E o apresentador de longa data do programa de debates mais importante, que segundo o Dr. Rowe é um protegido do chefe da televisão estatal russa, disse a mesma coisa. Ei, que papo é esse de diplomacia? Não levou a lugar nenhum.
A única solução é destruir a Ucrânia. Pois bem, nenhuma dessas duas pessoas arriscaria suas carreiras dizendo algo tão contrário à narrativa oficial, a menos que houvesse muito apoio a isso nos círculos de política externa. Então considero isso uma evidência de que há uma mudança de atitude. As pessoas mais reflexivas na Rússia estão menos dispostas a aceitar essa guerra sem fim. Elas simplesmente não veem sentido nisso, nas baixas que resultam dela, nas pessoas que voltam. There are casualties that come out of it. There are people who come back, they've lost arms, legs, eyes. Eles perderam braços, pernas, olhos. Os hospitais estão recebendo muitas dessas pessoas. O público está enfrentando os tipos de interrupções na internet e todos os problemas que isso causa no dia a dia. E embora as pessoas apoiem Putin, elas não estão tão dispostas a apoiar esse conflito sem fim. Aquele velho argumento de que, bem, veja, os ucranianos são como nós. Não há casamento. Eles fizeram parte da Rússia por séculos. Não queremos ser muito duros com eles. É só que precisamos parar esses neonazistas. Esse tipo de coisa está se desgastando porque tem sido caro demais. É caro demais. E está ficando ainda mais caro porque agora há humilhação de locais no interior da Rússia sendo atingidos. Até mesmo a vida em São Petersburgo sendo afetada. Life in St. Petersburg disrupted. And now they're not disruptive in any huge... E agora eles não estão sendo disruptivos de forma significativa, mas é uma mudança em relação a não haver disrupção. Então acho que há essa pressão sobre Putin. E eu vi novamente, acho que esta manhã, Lavrov disse, veja, isso não pode ser resolvido rapidamente. Estamos falando de causas profundas. Este é um processo longo e complexo. Então, se alguém no regime Trump estiver ouvindo, ele está dizendo, vejam, suas medidas de curto prazo não vão mudar nada, porque este é um problema de longo prazo. E tudo que suas medidas de curto prazo fazem é impedi-los de lidar com o problema de longo prazo. Quanto mais tempo vocês demorarem para enfrentá-lo, mais tempo ele vai durar. Portanto, não acho que haja qualquer chance de Putin ceder a essas pressões e sanções sobre seus clientes de petróleo. Sanctions on his oil customers. I don't think this will have any effect on the Russians except... Não acho que isso vá ter qualquer efeito sobre os russos, exceto talvez convencê-los de que a diplomacia não funciona, de que eles não conseguem chegar a lugar nenhum. Trump é impaciente demais. Quer dizer, esse é o verdadeiro problema. Ele quer uma solução agora, ou queria no mês passado, e não consegue obtê-la. Então ele fica frustrado. Ele é o presidente da paz, e ainda assim parece que está prestes a entrar em guerra com a Venezuela. Acho que eles já chamaram um porta-aviões do Mediterrâneo, ou do Oceano Índico, ou de algum outro lugar, para ficar na costa da Venezuela. Se ele vai entrar em guerra com a Venezuela, e ainda assim continuar sendo o presidente da paz, ele precisa reivindicar a paz com a Rússia, com a Ucrânia. Então esse tipo de frustração não é compatível com uma solução diplomática. Not consistent with a diplomatic solution. Well, let me take you to another... Bem, deixe-me levá-lo em outra direção, em relação ao relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia. Uma parte, como você mencionou, é que o complexo militar industrial está ganhando muito dinheiro com esse tipo de animosidade em relação à Rússia. A outra parte é que o establishment nos Estados Unidos, pelo que entendo, é majoritariamente sionista. E por que isso? Porque eles precisam. O que está por trás desse tipo de ódio que tem em relação à Rússia? Porque, se você observar o comportamento do governo russo, não vejo Vladimir Putin sendo tão contrário aos judeus. Na verdade, ele está tentando proteger os judeus russos e ajudá-los. Mas há um ódio tremendo em relação à Rússia quando se trata dos sionistas nos Estados Unidos. Por que isso? in the United States. Why is that? I couldn't say I know. This would Eu não saberia dizer. Acho que isso exigiria alguém que realmente tenha estudado tudo isso. O que ouvi por estar na periferia dos estudos de história russa é que os judeus culparam os russos pelos pogroms ao longo de longos períodos de tempo. E eles podem estar ressentidos porque Stalin expurgou os bolcheviques, que eram quase todos judeus. Você sabe, os julgamentos dos expurgos dos anos 30, os julgamentos de expurgo de Stalin, resultaram na execução dos bolcheviques que lideraram a revolução.
quase todos judeus. Então pode ter algo a ver com isso. Eu simplesmente não sei. Mas veja, acho que essas políticas ou a atitude dos judeus de que você está falando em relação à Rússia, muita gente diz que eles têm a mesma atitude em relação aos Estados Unidos. A lot of people say they have the same attitude toward the United States, and that O que eu sei é que intelectuais tradicionais de esquerda americanos, pessoas que são realmente bastante inteligentes e que fizeram um trabalho intelectual sério e responsável em suas vidas, me disseram que os neoconservadores sionistas odeiam os americanos. Simplesmente os odeiam. E que a experiência deles com essas pessoas é assustadora. Agora, eu não sei. Eu não tive essa experiência. Acho que algumas pessoas acreditam, e não sei com base em quê, está muito além da minha compreensão, que os judeus estão determinados a destruir os Estados Unidos. E é por isso que estão à frente de todos esses movimentos autodestrutivos. that are sort of self-destructive. You know, feminism has destroyed the relations between men and women. Sabe, o feminismo destruiu as relações entre homens e mulheres, reduziu os casamentos, aumentou os divórcios e legalizou o que alguns chamam de perversão sexual entre as mulheres. Isso tem sido liderado em grande parte por judeus, ou pelo menos é o que afirmam. A eliminação de símbolos cristãos na vida pública, novamente, de acordo com essas alegações, resulta de processos e atividades judaicas. Assim, a alegação é de que eles não gostam mais dos americanos do que dos russos. E outros vão ainda mais longe e dizem que isso é algo inerente à sua própria visão de mundo, de que são o povo escolhido e o resto de nós não é. Não posso dizer se esse tipo de conclusão está certa ou errada. If these kinds of conclusions are right or wrong, it take years of Leva anos de leitura, reflexão, conversa, estudo e tentativa de enxergar. Será que é realmente assim? Não é algo que eu tenha feito. Tenho me ocupado com tipos de problemas totalmente diferentes, então não posso realmente me pronunciar sobre isso. Só posso dizer que essas são coisas em que um número significativo de pessoas acredita. E eu me deparo com isso. Por exemplo, se eu digo algo crítico sobre Israel e Gaza, recebo e-mails dizendo: por que você está sendo tão brando com eles? Seja o que for que eu diga, a Liga Antidifamação vai dizer: ele é antissemita. Mas os leitores vão dizer: por que você está encobrindo para eles? Por que não conta a história toda? Bem, eu não sei o que eles querem dizer com a história toda. well, I don't know what they mean by the whole story. I mean, but Quer dizer, dá para ver que há pessoas por aí que se sentem muito ameaçadas pelos judeus e são muito hostis em relação a eles. E são hostis comigo porque acham que eu não vou longe o bastante nas minhas críticas. Raramente faço críticas por conta própria. Geralmente publico algo de um israelense criticando-os. Mas isso já é tomado como prova de que sou antissemita. Se eu simplesmente reproduzir algo de um jornal israelense, como o Haaretz, que seja crítico à política de Netanyahu, serei atacado como antissemita. Eu digo, bem, veja, são os israelenses que estão dizendo isso, não eu. Então é mais ou menos até aí que eu vou, embora eu reconheça que o que está acontecendo é um genocídio. though I do recognize that what's going on is a genocide. It is. It's a genocide. And Americans should be ashamed. É isso, é um genocídio. E os americanos deveriam se envergonhar de que o dinheiro deles está possibilitando isso e de que a proteção diplomática deles a Israel está possibilitando isso. É sempre o veto americano na ONU que impede que as resoluções contra Israel avancem. Acho isso vergonhoso. Quero dizer, por que deveríamos estar permitindo um genocídio? Simplesmente não é aceitável. E mesmo assim, muitos americanos estão bem com isso, ou não se sentem incomodados. Outros estão indignados e dizem que isso vai se voltar contra nós, que seremos os próximos. Então dá para ver que tudo isso está presente, seja reconhecido ou não, debatido ou não, ou recebendo atenção pública. Está tudo aí, e não dá para saber qual efeito isso terá no fim das contas. Eu não sei. You can't tell what effect eventually it has. I don't know. But what I do think. Mas o que eu acho que estive certo em dizer é que deveria ter ficado claro para Putin que o Ocidente está atrás da Rússia. Isso precisa estar claro.
a OTAN na fronteira, há bases de mísseis americanas em 2 países e parece que estão planejadas para mais países. Os americanos derrubaram o governo pró-Rússia na Ucrânia. Os americanos não fizeram nada em relação aos elementos neonazistas que se envolveram. Os americanos, junto com os europeus, enganaram Putin sobre o Acordo de Minsk por 8 anos. Um exército foi formado e então estava prestes a ser lançado sobre Donbas. E com tudo isso, você pensaria que Putin entenderia que estamos atrás dele, estamos atrás da Rússia. Você sabe, tivemos o episódio anterior na Geórgia, quando incitamos eles contra a Ossétia do Sul. Bem, continuamos tentando fazer uma revolução colorida na Geórgia. Você sabe, o primeiro-ministro da Geórgia, no mês passado, disse que tentaram de novo. O Ocidente tentou novamente colocar seus aliados no lugar daqueles que os georgianos elegeram. Então você pensaria que ele diria, olha, eles estão atrás de nós. Eu tive que intervir. Mas se eu deixar isso continuar por muito tempo, eles vão se envolver mais e então sairá do meu controle. Então eu preciso resolver isso rapidamente. Eles me forçaram a agir. Eu não posso ficar aqui por 4 anos enquanto eles deixam tudo sair do controle. Tenho que vencer rápido. E esse é o fracasso. Um fracasso de julgamento. Pode ter sido feito com as melhores intenções. Não podemos confirmar a propaganda deles de que estamos tentando reconstruir o Império Soviético. Mas ainda assim, foi um erro estratégico. E isso já tem 4 anos, e a Europa está se preparando para a guerra, de acordo com todos os líderes europeus, exceto da Hungria. Então eu chamo isso de uma espiral fora de controle. Há ataques profundos de drones dentro da Rússia. Agora, os drones não parecem ter o mesmo impacto que um míssil Tomahawk teria. Eles são limitados, acho, em sua capacidade destrutiva. Mas se não conseguirem os Tomahawks, talvez consigam os mísseis alemães. Você sabe, está indo à falência. Talvez eles possam nos vender alguns de seus mísseis para entregar à Ucrânia. Essas são situações que são ignoradas, pelo que posso perceber, Nima, nas discussões de política externa ocidental. Se você olhar a lista da Rússia do Johnson, que sai mais ou menos diariamente, haverá talvez 20 artigos sobre o conflito com a Rússia. Essas questões não aparecem, ou aparecem muito, muito raramente. Você não vai me encontrar nem o Dr. O, nem o John Helmer na lista da Rússia do Johnson. Eu apareci nela talvez 3 ou 4 vezes durante todo esse período, e acho que agora é impossível que qualquer um dos meus textos seja mencionado lá. As pessoas reclamam e não querem ouvir, porque não é a narrativa dominante. Eles só querem ouvir a narrativa, e é isso que recebem. É isso que todos produzem, a narrativa. Então não há consciência, não há discussão. E se você sai da linha, é ostracizado. Você perde sua bolsa de pesquisa, pode perder seu cargo. Esses são os verdadeiros perigos. Não podemos tratar dessas questões, exceto no seu programa. Quero dizer, até o Mearsheimer, ele é certamente um professor do establishment com tanto prestígio quanto qualquer outro professor em qualquer lugar. E eles não querem ouvi-lo. E claro, ele é moderado comparado a alguns de nós. Mas ainda assim, ele faz as perguntas certas. Ele levanta os pontos certos, mas a resposta é lamentável. Então, acho que é preciso se esforçar para dar espaço a vozes alternativas. E, como já disse muitas vezes, não me importo se estiver completamente errado. Apenas me mostre. Enfrente os argumentos. Eu adoraria que me mostrassem que estou errado, porque minha posição é muito angustiante. Gostaria de poder dizer, certo, ótimo, eu estava errado, está tudo bem agora. Eu adoraria isso. Mas, se eles não enfrentam a questão, isso mostra que não sentem confiantes de que podem fazê-lo. Se pudessem enfrentá-la, não nos chamariam de nomes, eles a enfrentariam. É uma pena, é? Sim, é muito lamentável.
Quero dizer, não acho que eu saiba tudo ou que seja o único que está certo. E não acho que os poucos que falam contra a narrativa o façam por ego. Nós falamos contra porque é perigoso. É perigoso provocar uma potência militar, uma potência nuclear como a Rússia. É extremamente perigoso, porque se eles nunca responderem até que a única resposta possível seja nuclear, estaremos perdidos. Você nunca quer chegar perto desse ponto. E essa é a minha reclamação sobre o Putin. Agora também é a reclamação do Dr. Rowe, que ele está nos levando cada vez mais perto desse ponto, ao nunca responder, nunca impor limites, nunca mostrar que há uma consequência para as contínuas escaladas do Ocidente. To the West continual escalations. Once again, it's not Russia that's escalating. Mais uma vez, não é a Rússia que está escalando. É o Ocidente. São os Estados Unidos que estão escalando no campo de batalha e fora dele, com sanções que agora se estendem a não-russos que compram petróleo russo. O que a Índia deveria fazer? Ficar sem energia? Acho que provavelmente estamos tentando pressionar a Arábia Saudita para compensar qualquer déficit que a Índia tenha de petróleo russo com petróleo saudita. Tenho certeza de que estamos tentando fazer isso. Mas caso contrário, a Índia não vai dizer, bem, vamos fechar tudo para agradar os americanos. Vamos fechar tudo para que os americanos possam pressionar os russos? Quer dizer, nenhum governo indiano sobreviveria a isso. Enfim, dá para ver que é uma confusão. Yeah. You can see it's a mess. It's a Yeah, mess. it's a mess. It's É uma bagunça. exactly. É uma bagunça. Final É exatamente. point. Ponto final. Muito obrigado, Paul, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Great pleasure, as always. Well, Bem, obrigado, Nima, por todas as suas perguntas e pelas reflexões que você provoca. Muito obrigado. thank you very much. Thank you. Geir,